Vamos lá, pessoal. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre radiação ionizante, né? Na aula passada, a gente falou um pouco sobre a radiação não ionizante, explicou até um pouco a diferença, né? Entre o efeito da radiação ionizante com relação à radiação não ionizante. A gente também falou um pouco os tipos, né, de radiações. Principalmente a gente focou naquelas que não são, né, que não são ionizantes. E agora a gente vai falar um pouco sobre as radiações ionizantes. Então ele fala o seguinte: radiação ionizante é toda forma de radiação que vai carregar energia suficiente para arrancar elétrons de um átomo. Então, mais na frente a gente vai falar sobre partículas atômicas, né? Que é uma questão do. Tem o césio, tem o urânio, tem o rádio, tem alguns tipos de elementos químicos que ele tem essa certa instabilidade, né, nuclear. Então essa relação aí de elétron-núcleo é o que faz, né, com que esses elementos eles fiquem instáveis, né? Se eu só diminuir aqui. Então ela fala o seguinte: ela pode produzir de forma natural artificial, bem como pode ser de natureza eletromagnética. A gente tem radiações ionizantes que são eletromagnéticas, mas a gente viu na aula passada que a maioria das radiações não ionizantes, né, são ocasionadas por radiação eletromagnética. Ou corpuscular, que é justamente esse tipo de radiação que eu acabei de falar para vocês, que são as radiações de partículas, né, de elementos. Aí ele fala o seguinte, ó, ou seja, né, se formada por partículas como elétrons, como eu acabei de falar, núcleo atômico, como também acabei de explicar essa questão da instabilidade nuclear, né, e essa relação de quando você tira um elétron da órbita, ele fica um pouco instável e tem alguns elementos da tabela periódica que eles são instáveis e esses elementos instáveis eles podem ser ionizantes. Então ele fala o seguinte também, apesar de perigoso para o organismo, tem um vasto número de aplicações tecnológicas, tanto na indústria, né, como também na medicina, né, na questão da saúde, somente para tratamento, justamente para tratamento de câncer. A gente vai falar aqui que uma radiação ionizante ele pode ocasionar, né, danos até um câncer, mas que ele também é utilizado, né, para tratamento de câncer. A gente vai ver também como é que ele é utilizado. Ele fala o seguinte também, nas atividades e operações onde trabalhadores possam ser expostos a radiações ionizantes, os limites de tolerância, porque tem um limite de tolerância, que lá tem ali o CNEM, também tem lá nas normas de higiene ocupacional. Então ele fala o seguinte, os limites de tolerância, os princípios, as obrigações, o controle básico para a proteção do homem e do seu meio ambiente contra possíveis efeitos indevidos são constantes na norma do CNEM. Aí, como eu já falei, né, não só na norma do CNEM que fala sobre a proteção, sobre trabalho com radiologia, mas também lá nas normas de higiene ocupacional e também lá na NR15. A NR15 ele dá também os valores de limite de tolerância. Na NHO, para aposentadoria especial, ele também dá os valores de limite de tolerância. E nesse CNEM, que ele fala sobre a proteção radiológica, ele também dá diretrizes de como fazer um trabalho adequado, né? Para que você possa evitar aí exposição a radiologia, ambiente, né, com radiação. O que a gente tem, ó, os limites de tolerância. Então, ele fala o seguinte, ó, limitação. Um dos objetivos da radioproteção é a de manter os limites de dose equivalente anual. Então, esse material aí eu tirei lá da NR15, né? Da NR15, quando se trata de insalubridade. Então, ele dá, ó, os limites de tolerância, né? Aqui, ó, para um indivíduo ocupacionalmente exposto, ele dá um limite de tolerância de 20 milisievers, né? E para o público em geral, 1, entendeu? Então, aqui para trabalhadores, beleza? Aqui também ele dá no corpo inteiro e também dá na pele 50 milisievers. Beleza? Então, tem um limite, né? Tem um limite de tolerância
para quem trabalha, né? Assim como os outros riscos que a gente estava analisando, radiação ionizante também tem um limite de tolerância. E, então, como é que age? Rapaz, esse bicho aqui tá só. Então, como é que age o efeito, né, da radiação no corpo do trabalhador? Vamos lá. Deixa eu só fechar esse bicho aqui que tá só clareando. Agora vai diminuir. Então, como é que age, né, essa radiação aqui, ó? Essa radiação, como é que age? Essa radiação, cadê o palitinho, rapaz? Tá aqui. Como é que age? Imagina, isso aqui é um nível de um tipo de radiação. Ele age diretamente na célula, né? A gente sabe que o nosso corpo tem milhões, né? Até bilhões de células, né? Então, lá na nossa célulazinha, a nossa célula, isso aqui é uma célula, né? Nossa célula tem célula animal. Lá na nossa célula, a gente tem vários organelas, né? Cada um tem sua funçãozinha. Tem mitocôndria, vacúolo, citoplasma, aquelas coisinhas lá que a gente aprendeu no ensino médio, né? E no ensino fundamental. E lá no centrozinho tem um núcleo. No núcleo, a gente tem o nosso código genético, né? O nosso código genético, ele fica na organela, né? Lá no cromossomo, né? Para que a gente possa nascer, né? Os nossos pais, eles fizeram, cada um fizeram uma doaçãozinha genética de 23 pares de cromossomo. E lá nesse cromossomo é onde está o código genético, né? O códigozinho genético que a gente chama de DNA. DNA. É um códigozinho assim, ó. Uma fita de DNA. Então, essa radiação, ela age na água, né? Na água da célula, desnaturando, né? Oxidando essa água, formando, né? Hidróxidos. Aqui é oxigenada, né? Mas o hidróxido é isso aqui, ó. Formando hidróxidos e ácidos. Aí depois que ele se reorganiza, ele forma aqui, ó, o a água oxigenada, que é um peróxido. E esse peróxido ele é oxidativo. Então ele vem aqui e oxida, né, parte do DNA. Oxidar é danificar mesmo parte do DNA. Aí por aquele processo que a gente aprendeu no ensino médio, de mitose, meiose, né, multiplicação celular, que é os nossos tecidos eles vão, né, se regenerando. Mas se ele se regenerar, né, se ele se multiplicar com um DNA danificado, ele vai se regenerar de forma danificada também. Então é por isso, né, que às vezes você tem um dano aí na pele, né? Você tem um efeito de radiação ionizante na pele, e a nossa pele, a cada, sei lá, cento e tantos dias, ela se renova, o sangue, a cada tantos dias, ela se renova, alguns tecidos epiteliais no nosso corpo, né? Tecidos internos se renovam, não sei quantos dias, e ele vai se renovar de forma errada, mutada, né? Então, daí é onde aparece uma série de doenças, né? Principalmente as neoplasias, que são os cânceres. Beleza? Vou dar uma adiantada aqui. Cadê? Assim. Bem aqui assim ele mostra, ó, essa formação, né, do peróxido de oxigênio, H2O2, como eu acabei de falar, né? E dê uma olhadinha aqui na multiplicação, na renovação do sangue a cada 120 dias, da pele a cada 100 dias, de células intestinais. Então, se ela vem de forma danificada, então ela replica de forma danificada. Aí é onde aparece uma série de doenças, entendeu? Aqui a gente tem vários tipos de radiações que são ionizantes, né? A gente tem aqui, ó, partícula alfa,
que ela não é tão penetrante, né? Então, ou seja, ela não é tão, lógico que ela é prejudicial, mas ela não é tão prejudicial quando eu comparada com uma partícula beta, que ela já atravessa até uma folha de papel, né? Ela fica, né, na pele, mas pode ter também danos na pele. Raio-X, que é muito costumeiro, né, somente em ambiente de saúde, ela atravessa com muita facilidade uma folha de papel e ela também atravessa tecidos do corpo, podendo causar uma série de danos. Ela só vai ser parada com a lâmina de aço, né? Já raios gamas, que a gente vai falar mais na frente, ou a gente falou, né? Que é a gammagrafia, né? Que trabalha com inspeção de solda. Ela atravessa papel, atravessa com muita facilidade o tecido do corpo. Ela atravessa até uma placa de aço e ela só é parada com uma placa de concreto. E tem aqui uma das piores de todas, que é partículas de nêutron, que ela atravessa até uma placa de concreto. Então tem que ter muito cuidado, né, com a exposição a esses níveis de radiação. Mesmo a partícula alfa, que ela mostra aí com uma radiação não tão prejudicial, mas ela também é prejudicial. Ela pode pode provocar queimaduras, né, de primeiro grau, e com a exposição rotineira, né, ela pode causar câncer, com certeza, né, porque ela é uma radiação que ela tem característica, né, ionizante. Beleza? Assim como na aula passada a gente falou, né, que a potência da radiação vai depender da sua frequência, né? Então ele fala o seguinte, ó, lá embaixo, ó, quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência. Frequências são essas subidinha e descidinha, ó. Então quanto maior essa frequência, opa, vamos ver aqui. Quanto maior essa frequênciazinha aqui, ó, mais prejudicial, ó, olha aqui, ó, ultravioleta, raio-x, raio gama, mais prejudicial é a radiação. E ela tende, né, quanto maior a frequência, ela tende a ser ionizante. Já essas de menor frequência, essas para esse lado aqui de menor frequência, elas não são ionizantes, como a gente viu na aula passada, ó, infravermelho, microondas. Aqui a gente tem também as radiofrequências, eu não sei, infravermelho, micro-ondas, tem um outro aqui. Laser, né? Que é laser é artificial, por isso que não tá aqui, mas laser também. Então, essa imagem mostra que quanto maior a frequência, mais prejudicial é o tipo de é a radiação, né? Então, quanto menor a frequência, menos prejudicial. E ela tende a ser um comprimento de onda, né, para radiação não ionizante, aquelas de menor frequência. Cuidado, você pode cair em prova. Aqui a gente tem, né, algo semelhante a esse outro slide aqui, onde ele fala fala o seguinte, ó, o que faz a radiação ser ionizante ou não é a sua frequência. Como eu já falei, quanto maior a frequência, né? Dá para ver aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui de cima. Eu não sei onde é que eu boto isso. Dá para ver aqui, ó. Aqui a gente tem as não ionizantes, ó. Olha que vai aumentando a frequência, ó. 10 a 6, 10 a 8, 10 a 10, 10 a 12. Aí vem aqui para as ionizantes, ó. 10 a 18. Então, quanto maior a frequência, pior ela é para a saúde. As radiações ionizantes, né, são de alta frequência, como a gente reitera e fala aqui, né, novamente. Na aula passada a gente falou também sobre essa questão que o risco vai depender desses fatores, da potência, né, da amplitude. A amplitude está relacionada com a altura, a altura aqui, ó, essa alturazinha aqui, que vai daqui até aqui. Essa altura é que dá a amplitude. Então, quanto maior a altura, essa altura, então esse aqui, ó, se eu tivesse algo desse tipo, ele teria, né, eles teriam uma amplitude maior do que essa. Então, possivelmente, ele teria um efeito, né, na saúde mais prejudicial.
entendeu? Porque a frequência, né? Quanto maior a potência, maior. Quanto maior a potência, maior a amplitude. Quanto maior a potência, maior é o nível de radiação. Como eu já falei lá em sala de aula, quando eu falei sobre radiação não ionizante. Que a gente falou que alguns objetos, né? Alguns aparelhos, eles não são tão prejudiciais porque a potência dele é muito baixa. Um exemplo é o roteador. Eu tenho um roteador lá atrás ali. Né? Não está me prejudicando porque a potência que ele trabalha é baixa demais. Também o tipo de radiação, que é a frequência, que é o que caracteriza se ele é ionizante ou não. A proximidade da fonte, como também já falei, está próximo ou não da fonte. E o tempo de exposição. Uma coisa é eu ficar 10 minutos, 20 minutos, outra coisa é eu ficar o dia todo, né? Exposto a esse tipo de radiação. Beleza? Aqui a gente tem ó, alguns tipos de radiações que são ionizantes. A gente falou aqui das não ionizantes, que a gente tem infravermelho como não ionizante, microondas, né? Lá na legislação a gente tem UV, que é principalmente a UVB, né? UVB, UV, lá na NR15. A gente tem os microondas e a gente tem o laser considerado, né? Esses três são considerados não ionizante para a questão de insalubridade, né? Para receber ou não insalubridade. Mas a gente sabe que infravermelho ele é um tipo de radiação também que é não ionizante, microondas, laser que não está aqui porque é artificial e radiofrequência. Radiofrequência também é uma radiação não ionizante e, como falei há pouco, ele não está lá na NR15, né? Ele não está na NR15, mas nem por isso ele deixa de ser considerado uma radiação não ionizante que vai prejudicar, né, o trabalhador. Beleza? Ele fala o seguinte também: a partir do UV, né, comprimento de onda muito curto, que é isso aqui, cadê o UV, ultravioleta, a onda eletromagnética já tem o poder de ionizar, ou seja, a partir daqui para cá, ele já tem o poder de fazer algum tipo de ionização, de ser muito mais prejudicial do que uma radiação que é considerada não ionizante. Beleza? Como eu tinha comentado, apesar de uma radiação alfa não ultrapassar nenhum papel, ó, mas ele causa danos, né? E com o passar do tempo, com a exposição em excesso, ele pode sim, apesar pelo fato dele ser uma radiação que ele é considerado ionizante, né, ele pode sim causar algum tipo de câncer, né? Como eu falei, considerado outros tipos de radiações, ó, aqui a gente tem os raios betas e gamas, que eles penetram no organismo e causam um dano muito maior, né? Um dano no tecido muito maior, né? Mas os raios alfa também, eles precisam, né? Você precisa ter um cuidado muito grande, né, com eles. Vou dar uma parada aqui para dividir o material em dois, né, para não ficar muito grande o vídeo. E a gente volta, né, falando aqui sobre a parte mais teórica, né, explicar mais ou menos como é que é o efeito da radiação